Todas as mudanças em alguns setores da sociedade devem ser pensada e repensada. Não no Brasil. Infelizmente, não em nossa educação. Qual foi a base para mudar a vida de milhões de adolescentes do país com o novo ensino médio? Onde essa base foi feita para mudar a vida de milhões dos nossos estudantes? Qual a importância dessas mudanças? Eu quero te ouvir, professor, para que a gente possa criar um debate para rever essas mudanças. A tua opinião é super importante. Vamos construir uma opinião nossa desse novo ensino médio. É super importante que a gente possa trocar informações, que a gente possa se ouvir, que a gente possa conversar sobre esse novo ensino médio. É impossível algo dar certo na educação desse país sem passar por onde a educação é feita. Na base, dentro das escolas, por nós, professores. Quem era o ministro da Educação quando essa reforma foi feita? Será que sabemos as intenções do ministro? Será que esse ministro realmente estava preocupado com a educação? A implantação começa a ser feita em 2017. Qual foi a explicação dada pelo ministro da Educação sobre a implantação do novo ensino médio, que aproximaria mais os jovens do mercado de trabalho? Que mercado de trabalho ele estava falando? A que mercado de trabalho o ministro se referia? O novo ensino médio vai ter como base o BNCC, o que não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. O BNCC ele foi bem construído. Qual a conectividade entre o novo ensino médio e realmente a BNCC? O que o ministro pensava em relação a essa implantação, a esse aproveitamento da BNCC? O que o ministro sabia da BNCC? Em 2018, o MEC entrega à CNE a última versão do BNCC. Mas eles pensaram em todo esse imenso país e suas particularidades ao fazer um documento onde todos tinham que seguir. Se esse modelo implantado seria benéfico ou não para os nossos jovens, se daria certo, eles foram para as escolas debater essa entrega. A divisão do tempo para o novo ensino médio seria 1.800 horas para a base comum, português, matemática e inglês. Está faltando alguma coisa. Português, matemática e inglês. Nada tenho contra, claro, o estudo das línguas. Eu acho que elas são importantes, inclusive. Mas qual é a base, de fato, que o nosso aluno tem em português para aprender uma segunda língua? Para que inglês seja colocado como base majoritária para os nossos alunos. E teria 1.200 horas, completando as 3.000 horas do novo ensino médio, para os itinerários formativos. Mas que itinerários formativos iriam ser criados? Cada estado iria definir a sua rota. Como assim, cada estado? Aonde está a coesão dessas rotas? E tem mais. Cada município e cada escola, que é a base, iria definir como iria trabalhar esses itinerários formativos. E o vestibular iria mudar e teríamos um vestibular para cada estado, para cada município, um Enem exclusivo para Pernambuco, um Enem exclusivo para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Em que base realmente foi feita essa reforma, gente? Eu queria que alguém realmente me respondesse. Ou então o ministro da Educação pudesse, de fato, nos responder. Não é me responder, nos responder. Se cada estado, se cada escola decide as 1.200 horas que iria oferecer para os alunos, qual seria a coesão em relação aos vestibulares? Porque cada escola, cada estado tem suas particularidades, tem suas dificuldades. Como entraria aí as questões do Enem? Porque cada caminho seria diferente. Mesmo que a BNCC fosse utilizada como linha mestra, como base, o país não teria condições de utilizar essa reforma para o vestibular, independentemente de um colégio público ou particular.
Então, qual o caminho que a reforma indica para que nós, professores, sigamos? Não há caminho. Há realmente o fracasso, o retumbante fracasso dessa ideia que já nasceu estapafúrdia, ela já nasceu sem coesão, ela já nasceu morta. É uma reforma natimorta. Falei tanto em BNCC, mas é a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. Obviamente, ou provavelmente, o ministro da Educação, que era o senhor Mendonça Filho, não entendia nada de educação, gente. Então, obviamente, quem ele escutou? Em quais escolas o ministro passou nesse imenso país para construir essa base nacional comum curricular? Até mesmo a questão do próprio ensino médio, do próprio itinerário, da questão das escolhas da base comum. Português e matemática, eu concordo demais. Mas e estudos sociais, e história, e geografia, o aluno não precisa? Claro que existem os itinerários. E esses itinerários dariam um norte. Concordo. Mas cada escola dá esse nó? Cada estado dá esse nó? Quantos nortes nós teríamos? Quantas escolas iriam para caminhos diferentes? Não tem base para essa reforma dar certo. Qual a saída, já que foi implantado? É refazer o caminho. Na minha opinião, é refazer o caminho. É escutar o professor. É ir na base para nos escutar. Para que a gente possa construir junto com o ministro da Educação que entenda de educação, que viva a educação e não pura e simplesmente um político, que realmente a gente possa, de fato, construir algo plausível, algo que realmente faça com que o nosso aluno tenha escolhas, até mesmo caminhos, mas que isso não seja feito a toque de caixa, nem com interesses escusos, nem com interesse em transformar a escola pública em uma escola particular, em acabar com a escola pública nesse país. Porque é para isso que essa reforma, aparentemente, se continuar, vai servir. Existe algo a ser aproveitado nessa reforma? Na minha opinião, a base comum curricular. O ensino médio precisa dessa base. E não foi feito a esmo. Mas a implantação do novo ensino médio foi um grande equívoco na educação do Brasil. Essa educação ela tem que ser levada a sério. O professor, nós professores, temos que ter uma participação ativa dentro desse processo, porque senão ele não serve. Nós é que sabemos de educação, nós é que vivemos a educação. Não é o político que muitas vezes, senhor Mendonça, mal pisou numa escola direito. Então, claro, talvez escutando quem está na base, nos escutando, uma reforma seja feita de forma coerente. Porque só o professor, só o profissional da educação, só diretores, só gestores é que sabem o que é melhor para os nossos alunos. Juntando as mãos, a gente pode construir uma educação de qualidade. A gente não pode, não deve se omitir. É importantíssimo para transformar de fato a educação desse país. E nossos alunos contam com a tua participação, professor. Quer construir uma reforma? Vá para as escolas e escute quem entende de educação. Diretores, gestores, coordenadores e nós, professores. Fica a dica.